O dinheiro é todo meu. Tem certeza que o filho dele não pode ser encontrado? Perguntou o advogado, segurando a caneta de ouro. Helena não piscou. Olhou nos olhos dele e mentiu friamente. Absoluta. Gabriel desapareceu. O dinheiro é meu. O que Helena não sabia é que aquela assinatura seria a sua ruína. Porque do outro lado do oceano, o telefone de Gabriel acabava de tocar. Antes de descobrir como Gabriel vai destruir os planos de Helena e Mariana, me conta nos comentários de onde você está assistindo essa história. E se você quer ver essas duas golpistas pagarem por tudo o que fizeram, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa vingança vai ser épica. O dia começou como qualquer outro para Roberto Almeida. Ele acordou às 6 da manhã, como sempre fazia há décadas, vestiu seu terno cinza favorito e tomou café preparado pela governanta enquanto lia as notícias econômicas em seu tablet. Helena ainda dormia. Ela nunca foi pessoa de acordar cedo, e Roberto, cavalheiro como era, nunca a incomodava nas manhãs. Aos 62 anos, Roberto era a imagem do sucesso. Empresário respeitado, dono de uma construtora que erguera alguns dos edifícios mais icônicos de São Paulo, homem de palavra e reputação impecável. Mas por trás da fachada de sucesso, carregava duas dores profundas: a morte de sua primeira esposa, Mariana, há 10 anos, e o distanciamento do filho único, Gabriel. Naquela manhã de junho, Roberto tinha uma reunião importante com investidores japoneses. A construtora Almeida estava expandindo para a Ásia, e aquele contrato poderia significar milhões. Ele revisou sua apresentação pela terceira vez, ajustou a gravata diante do espelho e pegou as chaves do carro. Vai demorar hoje? Helena apareceu na porta do quarto, ainda de roupão, os cabelos loiros despenteados e dando um ar de vulnerabilidade que ele sempre achará encantador. Devo estar de volta para o jantar, respondeu, aproximando-se para beijá-la. Temos reserva naquele restaurante francês que você gosta, lembra? Helena sorriu e ajeitou a gravata dele, um gesto íntimo que faziam há 5 anos. Não se estresse muito, amor. Você anda tenso ultimamente. Ela tinha razão. Roberto sentia uma pressão constante no peito nas últimas semanas, uma fadiga que atribuía ao estresse do trabalho e à idade avançando. Prometeu a si mesmo que marcaria um check-up completo assim que aquele contrato fosse fechado. A reunião aconteceu no escritório central da construtora, um prédio de vidro e aço que a própria empresa havia construído. Roberto comandou a apresentação com a maestria de quem passará a vida convencendo pessoas. Os japoneses pareciam impressionados. Tudo corria perfeitamente. Foi durante o intervalo para o almoço que aconteceu. Roberto estava sozinho em sua sala, revisando alguns números, quando sentiu uma dor aguda no peito, como se alguém tivesse enfiado uma faca entre suas costelas. Tentou alcançar o telefone, mas seus braços não obedeciam. O mundo começou a girar, as cores se misturaram, e a última coisa que viu antes de desmaiar foi a foto emoldurada em sua mesa. Ele, Mariana e Gabriel, muitos anos atrás, sorrindo em uma praia. A secretária o encontrou minutos depois. A ambulância chegou em tempo recorde, mas não havia mais nada a fazer. Roberto Almeida, o homem que construíra um império do nada, morreu de infarto fulminante antes mesmo de chegar ao hospital. Tinha apenas 62 anos. Helena recebeu a notícia em casa, enquanto navegava em sites de decoração planejando uma reforma na sala. O telefonema da secretária foi breve, direto, devastador. Ela deixou o celular cair no sofá, as mãos tremendo incontrolavelmente. Roberto estava morto. Seu marido, morto. As primeiras horas foram um borrão de movimento e choque. Helena foi ao hospital, identificou o corpo, assinou papéis. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos empresariais e sociais. Amigos e colegas começaram a ligar, oferecer condolências, perguntar sobre o funeral. E todos faziam a mesma pergunta. Gabriel foi avisado. A questão ecoava na mente de Helena enquanto ela voltava para a mansão vazia. Gabriel, o filho pródigo, o herdeiro ausente. Ela sabia exatamente onde ele estava.
Tinha o e-mail e o telefone atualizados que Gabriel enviara 2 anos atrás, numa tentativa de reaproximação que Roberto, orgulhoso demais, ignorara. Sentada no escritório de Roberto naquela noite, Helena olhou para o computador. Deveria avisar Gabriel? Era a coisa certa a fazer, sem dúvida. Mas enquanto olhava ao redor, para os quadros caros, os móveis de designer, as janelas que davam para o jardim impecavelmente cuidado, uma ideia começou a germinar em sua mente. Se Gabriel não soubesse da morte do pai, não poderia reclamar a herança. A lei exigia que herdeiros fossem notificados. Sim, mas se Gabriel simplesmente não pudesse ser encontrado, e se, aos olhos do mundo, ele houvesse desaparecido, cortado todos os laços, Helena passou a noite acordada, a mente trabalhando febrilmente. Não era apenas ganância, dizia a si mesma. Era justiça. Gabriel abandonara o pai. 7 anos sem uma visita, sem demonstrações genuínas de afeto. Porque deveria agora parecer elevar metade de tudo que Roberto construíra. Tudo que ela ajudara Roberto a desfrutar em seus últimos anos. Quando o sol nasceu, Helena tinha tomado sua decisão. Ela localizou o e-mail de Gabriel nos arquivos de Roberto e o deletou. Anotou o número de telefone em um papel, depois queimou o papel no lavabo, vendo as cinzas desaparecerem pelo ralo. Procurou em toda a casa qualquer rastro de contato recente com Gabriel e destruiu tudo. Aos olhos do mundo, Gabriel Almeida havia desaparecido há anos. E Helena faria de tudo para manter essa narrativa. O funeral foi elegante e concorrido. Empresários, políticos, amigos da alta sociedade de São Paulo. Todos vestidos de preto, todos expressando condolências à viúva devastada. Helena representou seu papel perfeitamente. A esposa enlutada, fragilizada mas digna, segurando-se com coragem diante da tragédia. É uma pena que o filho não pôde vir, comentou uma das amigas de Roberto, segurando a mão de Helena. Gabriel sempre foi distante. Helena respondeu, a voz embargada na medida certa. Roberto sofreu muito com isso. Tentamos encontrá-lo, mas parece que ele cortou todos os laços. É doloroso. As pessoas a sentiram com compreensão e piedade. Ninguém questionou. Ninguém duvidou. Por que duvidariam? Helena era viúva sofredora. Não tinha motivos para mentir. Após o funeral, começou o processo de inventário. Foi quando Marcelo Furtado, o advogado da família Almeida há 20 anos, entrou em cena. Marcelo conhecia Roberto desde que a construtora era apenas um sonho. Ele havia redigido o testamento, conhecia cada detalhe do patrimônio. Na primeira reunião, Marcelo foi direto ao ponto. Precisamos localizar Gabriel. Ele é herdeiro de 50% de tudo. Helena estava preparada. Eu entendo, Marcelo. Mas Gabriel está desaparecido há anos. O último contato que Roberto teve com ele foi há mais de 5 anos. Não temos endereço atual, telefone, nada. Não era verdade, mas Helena pronunciou cada palavra com convicção absoluta. Marcelo franziu o senho. Mas certamente há formas de localizá-lo. Ele tem passaporte brasileiro, deve haver registros. Ele pode ter se naturalizado europeu. Helena interrompeu. Pode ter mudado de nome. Pode estar em qualquer lugar. Marcelo, Roberto passou os últimos anos magoado porque o filho o abandonou. Gabriel fez sua escolha. Não posso ser responsável por encontrar alguém que não quer ser encontrado. Foi o primeiro de muitos encontros. Marcelo, cumprindo seu dever profissional, sugeriu contratar investigadores particulares, publicar editais em jornais brasileiros e europeus, tentar através da embaixada. Helena concordou com tudo, sabendo que aquelas buscas seriam infrutíferas. Afinal, estava procurando pelo lugar errado. Enquanto isso, ela começou a consolidar seu controle sobre as empresas e propriedades. Reuniu-se com contadores, administradores, conselheiros. Apresentou-se como a nova líder do Império Almeida, a sucessora natural de Roberto. E todos aceitaram. Ela era viúva, afinal. Tinha todo o direito. As semanas passaram. Os editais foram publicados, mas ninguém respondeu. Os investigadores voltaram de mãos vazias. Claro, pois procuravam nos lugares errados com informações erradas. Helena fornecia pistas falsas aqui e ali, mantendo as buscas ocupadas, mas ineficazes.
3 semanas após a morte de Roberto, Marcelo a chamou para a reunião final. Era hora de assinar os documentos que transfeririam o controle total do espólio para Helena, pelo menos temporariamente, até que a situação de Gabriel fosse resolvida. Se é que seria. Foi naquela noite chuvosa que tudo se consolidou. Helena chegou à mansão vestida de preto, ainda mantendo as aparências de luto. Marcelo já estava lá, documentos espalhados pela mesa de mogno do escritório. Esta é uma situação delicada, Helena. Marcelo começou, sua voz carregada de peso profissional. Estou confiando na sua palavra de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para encontrar Gabriel. E fizemos. Helena mentiu, sentando-se graciosamente. Ninguém pode nos acusar de não ter tentado. Eles passaram horas revisando cada documento, cada cláusula. Helena assinou página após página, sentindo seu poder aumentar a cada assinatura. Estava quase no fim quando Marcelo fez a pergunta final, a que mudaria tudo. Tem certeza que o filho dele não pode ser encontrado? Ele segurava sua caneta de ouro, os olhos fixos nela. Era um teste, Helena percebeu. Um último teste de sua honestidade, de seu caráter. Ela podia voltar atrás. Podia confessar. Podia fazer a coisa certa. Mas 5 milhões de reais em imóveis, mais 3 milhões em investimentos, mais a construtora avaliada em 20 milhões, mais contas bancárias, carros, joias, tudo isso pesava mais que sua consciência. Helena não piscou. Olhou nos olhos dele e mentiu friamente. Absoluta. Gabriel desapareceu. O dinheiro é meu. Gabriel Almeida acordou naquela terça-feira em Barcelona com a sensação de que algo estava diferente. Não conseguia explicar o que era. Talvez aquela inquietação que às vezes surge do nada, um pressentimento sem forma definida. Tentou ignorar enquanto preparava café e se arrumava para mais um dia no escritório de arquitetura onde trabalhava. Aos 30 anos, Gabriel havia construído uma vida que, embora modesta comparada aos padrões da família Almeida no Brasil, era autenticamente sua. Longe das expectativas sufocantes do pai, longe da pressão de continuar um legado empresarial que nunca desejou, ele encontrara propósito restaurando edifícios antigos, devolvendo beleza a estruturas esquecidas pelo tempo. Seu apartamento no bairro de Graça era pequeno, mas aconchegante, decorado com posteriores de obras arquitetônicas famosas e plantas que sua namorada, Carmen, insistia em trazer a cada visita. A vida era simples. Trabalho, cerveja com amigos nos fins de semana, viagens ocasionais pela Europa. Nada glamouroso, mas era dele. O telefone tocou pouco depois das 9 da manhã. Gabriel estava revisando plantas de uma igreja do século XVIII, quando o som estridente o interrompeu. Número brasileiro. Desconhecido. Seu coração deu um pequeno salto. Ligações do Brasil geralmente significavam problemas. Alô? Atendeu em português, idioma que ainda falava perfeitamente apesar dos 7 anos longe. Gabriel Almeida. A voz era feminina, profissional, levemente hesitante. Sim, sou eu. Quem fala? Meu nome é doutora Beatriz Moreira. Sou advogada em São Paulo. Estou ligando porque... Ela pausou, como se buscasse as palavras certas. Porque tenho informações sobre seu pai, Roberto Almeida. O coração de Gabriel acelerou. Seu pai. Quantos anos fazia desde a última vez que conversaram? 3? 4. A última tentativa de contato fora há 2 anos, quando Gabriel enviará um e-mail com seu novo endereço e número, numa tentativa desagitada de reaproximação. Roberto nunca responderá. O que aconteceu? Gabriel perguntou, já sentindo um peso no estômago. Sinto muito ter que dar essa notícia por telefone, mas seu pai faleceu há 3 semanas. Infarto fulminante. Foi muito rápido. O mundo parou. Gabriel ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe, distorcidas e reais. Seu pai estava morto. Roberto Almeida, o homem que parecia indestrutível, invencível, estava morto. E ele nem soubera. 3 semanas. 3 semanas em que ele viverá normalmente, rirá, trabalhará, enquanto seu pai era enterrado do outro lado do oceano. Como? Como o senhor conseguiu meu contato? Gabriel conseguiu perguntar, a voz ainda estrangulada. Foi difícil, admitiu doutora. Beatriz. Sua madrasta, Helena, alegou que você havia desaparecido, que não havia forma de contatá-lo. Mas eu tinha minhas dúvidas.
Contratei um investigador particular independente e ele conseguiu rastreá-lo através de registros consulares e redes sociais. Helena disse que eu desapareci. A informação demorou um momento para processar, mas eu enviei meu contato para meu pai há 2 anos. Ele sabia onde eu estava. Houve um silêncio significativo do outro lado da linha. Gabriel, doutora. Beatriz disse lentamente, eu preciso encontrá-lo pessoalmente. Há coisas que não posso discutir por telefone. Você pode vir ao Brasil? Eu? Sim. Sim, claro. Mas o que está acontecendo? Seu pai deixou um testamento. Você é herdeiro de 50% de tudo. Mas Helena está tentando tomar controle total do espólio, alegando que você não pode ser encontrado. Ela já assinou documentos preliminares. Se você não aparecer logo, pode perder tudo. Gabriel sentiu uma onda de náusea. Helena, a mulher que seu pai conhecera numa exposição de arte e com quem casara apressadamente após 3 meses de namoro. Gabriel a encontrara apenas 2 vezes, pouco antes de sua partida para a Europa. Ela sempre fora educada, mas havia algo nela que o incomodava. Uma falsidade sutil, uma ambição mal disfarçada. Quanto estamos falando? Perguntou, embora a quantia fosse secundária ao choque da situação. Aproximadamente 30 milhões de reais, sem contar a construtora, que vale consideravelmente mais. Gabriel, seu pai era um homem muito rico, e Helena aparentemente decidiu que prefere não compartilhar. 30 milhões. O número era abstrato demais para processar. Gabriel nunca se importara com o dinheiro da família. Na verdade, fugira exatamente daquilo. Mas a ideia de Helena mentindo, manipulando, roubando sua herança enquanto ele nem sabia que o pai havia morrido. Eu pego o primeiro voo, Gabriel disse, a voz agora firme com determinação. Mas me diga uma coisa, doutora. Beatriz, como a senhora soube que algo estava errado? Ela suspirou. Eu era advogada júnior no escritório que cuida dos negócios da sua família há anos. Conheci seu pai, trabalhei em alguns contratos para ele. Roberto me falou de você várias vezes. Ele guardava suas fotos na gaveta da mesa. Disse uma vez que vocês haviam brigado, mas que você era seu maior orgulho. Um pai assim não tem um filho que desaparece sem deixar rastros. Gabriel sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ele disse isso. Disse. E quando Helena apareceu dizendo que você era impossível de encontrar, que havia cortado todos os laços, não bateu. Então comecei a investigar por fora, discretamente. E aqui estamos. Por que está fazendo isso? Arriscar sua carreira. Porque seu pai foi bom comigo quando eu era apenas uma estagiária. E porque roubo é roubo. Não importa quem seja ladra. Helena vai pagar pelo que está fazendo. Gabriel encerrou a ligação e ficou parado no meio de seu pequeno apartamento, o telefone ainda na mão. Carmen entraria em 1 hora para levá-lo ao almoço. Seu chefe esperava as plantas revisadas até o fim do dia. Mas nada disso importava agora. Seu pai estava morto. E enquanto ele vivia sua vida tranquila em Barcelona, uma mulher do outro lado do oceano estava roubando não apenas sua herança, mas também qualquer chance de ele se despedir do homem que o criará. Gabriel olhou pela janela para as ruas de Grácia, as árvores balançando gentilmente com a brisa mediterrânea. Era uma vida boa, uma vida que ele amava. Mas o Brasil chamava de volta. E desta vez, ele não podia ignorar o chamado. Pegou o laptop e começou a procurar voos. São Paulo. Tinha que estar lá o mais rápido possível. Tinha um funeral para lamentar ter perdido. É uma madrasta para confrontar. Helena estava no jardim da mansão quando seu celular tocou. Era uma terça-feira ensolarada e ela supervisionava os jardineiros que aparavam as roseiras. Havia decidido reformar o jardim. Talvez adicionar uma fonte, quem sabe um gazebo. O dinheiro agora era seu. Afinal, por que não aproveitar? Senhora Helena, a voz de Marcelo ao telefone estava tensa. Marcelo, bom dia. O que acontece? Preciso vê-la. Agora. É urgente. Helena sentiu um arrepio de apreensão. Urgente como? Não posso falar por telefone. Estou indo até aí. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Helena ficou parada, o celular na mão, sentindo a primeira pontada real de medo desde que iniciará seu plano. Marcelo nunca era dramático.
Se estava alarmado, era porque algo estava muito errado. 40 minutos depois, o advogado chegou. Helena o recebeu na sala de estar, tentando manter a compostura, mas suas mãos tremiam levemente enquanto servia chá. O que aconteceu? Perguntou, assim que se sentaram. Marcelo encarou com uma expressão que misturava decepção e raiva contida. Gabriel foi encontrado. As palavras caíram como uma bomba. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como? Isso é impossível. É muito possível. Na verdade, Marcelo disse friamente. Uma advogada chamada Beatriz Moreira, do próprio escritório que atende seus interesses, desconfiou da sua história. Ela contratou um investigador particular e localizou Gabriel em Barcelona. Ele está vivo, está bem e está perfeitamente localizável. Helena tentou processar as informações, mas seu cérebro parecia ter congelado. Mas eu não sabia. Não minta mais, Helena. Eu fiz minha própria investigação depois que Beatriz me procurou. Foi fácil demais encontrar Gabriel. Fácil demais. O que me diz que você realmente não sabia onde ele estava. Eu realmente não. Chega. Marcelo bateu a mão na mesinha de centro, fazendo as xícaras tilintarem. Era a primeira vez que Helena o via perder a compostura. Eu perguntei a você, olhando nos seus olhos, se tinha certeza de que Gabriel não podia ser encontrado. Você me disse que tinha certeza absoluta. Mentiu para mim, mentiu para o tribunal, cometeu fraude sucessória. Você sabe o que isso significa. Helena sentiu as lágrimas brotarem, mas não eram de tristeza, eram de pânico puro. Marcelo, por favor, você precisa entender. O que eu entendo é que você tentou roubar metade da herança de um homem que acabou de perder o pai. E usou a mim e ao meu escritório como ferramentas para seu crime. Não foi assim. Helena levantou-se, desesperada. Gabriel abandonou Roberto. Ele passou anos sem dar notícias, sem se importar, porque deveria ter direito a nada. Porque essa é a lei, Helena. Marcelo também se levantou. Você não pode simplesmente decidir quem merece ou não herdar. Há processos, há regras, e você quebrou todas elas. O que vai acontecer agora? Marcelo pegou sua massa. Gabriel chega amanhã. Beatriz já entrou com uma ação para anular todos os documentos que você assinou. Você vai ter que devolver tudo que já movimentou e pode enfrentar processos criminais por fraude e apropriação indébita. Mas eu sou viúva. Tenho direito a 50%. Tinha, até cometer um crime. Agora, Gabriel pode argumentar que você não merece nada. E honestamente, Helena, depois do que você fez, eu não poderia defender você mesmo se quisesse. Você está me abandonando. Marcelo parou na porta, virando-se para encará-la uma última vez. Eu representava Roberto Almeida. Minha lealdade era com ele, não com você. E Roberto teria vergonha do que você fez. As palavras cortaram mais fundo que qualquer ameaça legal. Helena desabou no sofá assim que Marcelo saiu, a realidade finalmente a atingindo com força total. Estava arruinada, não apenas financeiramente, mas moralmente. Todos saberiam o que ela fizera. A sociedade que a receberá como viúva respeitável agora a veria como uma criminosa, uma aproveitadora. E Gabriel estava voltando. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Andou pela mansão vazia, olhando para tudo que acreditara ser seu. Os quadros nas paredes, os móveis caros, a vista do jardim. Tudo escorregando entre seus dedos como areia. Tentou pensar em alternativas, em saídas. Poderia alegar que foi um mal-entendido, que realmente acreditava que Gabriel havia desaparecido. Mas havia evidências contra ela, o e-mail deletado, sua mentira direta a Marcelo. Qualquer investigação revelaria a verdade. Poderia fugir, pegar o que conseguisse liquidar rapidamente e desaparecer, mas para onde e por quanto tempo poderia viver assim, olhando por sobre o ombro? Às 3 da manhã, sentada no escritório que fora de Roberto, Helena finalmente admitiu a verdade para si mesma. Havia perdido. Sua ganância, sua arrogância, sua certeza de que Gabriel nunca seria encontrado, tudo havia desmoronado. E agora teria que enfrentar as consequências. O telefone tocou, assustando-a. Quem ligaria àquela hora? Ela atendeu com a voz trêmula. Alô? Helena?
A voz era masculina, jovem, falando português com um leve sotaque europeu. Aqui é Gabriel. Helena ficou paralisada, incapaz de responder. Eu só queria que você soubesse que estou voltando. Gabriel continuou, sua voz calma, mas carregada de raiva contida. E vou recuperar tudo que você tentou roubar. Mas mais importante que isso, vou garantir que todos saibam o tipo de pessoa que você é. Gabriel, por favor, deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Você mentiu. Você roubou. Você tirou de mim a chance de me despedir do meu pai. Não há explicação que justifique isso. Seu pai não respondeu quando você tentou entrar em contato. Ele te abandonou também. Isso é mentira. E ambos sabemos disso. Meu pai guardava minhas fotos. Falava de mim com orgulho. Você que impediu qualquer reaproximação porque tinha planos para o dinheiro dele desde o começo. Helena não tinha resposta para isso porque era verdade. No fundo, ela sempre soubera. Nos vemos em breve, Helena. E então acertaremos as contas. Todas elas. Ele desligou. Helena ficou segurando o telefone, lágrimas finalmente correndo livremente por seu rosto. Não eram lágrimas de arrependimento genuíno. Eram lágrimas de autopiedade, de raiva por ter sido pega, de medo do que viria. Ela havia jogado tudo fora por ganância, e agora pagaria o preço. O aeroporto de Guarulhos estava movimentado quando Gabriel desembarcou. 7 anos desde a última vez que pisara em solo brasileiro. Tantas memórias, tantas emoções contraditórias. Parte dele esperava sentir alívio ao voltar para casa, mas tudo que sentia era uma mistura de luto e raiva. Doutora Beatriz Moreira o esperava no desembarque, segurando uma placa discreta com seu nome. Era uma mulher de seus 40 anos, cabelos escuros presos em um coque, terninho azul marinho e uma expressão que transmitia competência e determinação. Gabriel. Ela estendeu a mão. Beatriz Moreira. Sinto muito pelas circunstâncias. Eles apertaram as mãos e caminharam até o carro dela no estacionamento. Durante o trajeto até o hotel, Beatriz o colocou a par de todos os detalhes. Helena assinou documentos que lhe davam controle total do espólio há 3 dias, explicou enquanto dirigia pela Marginal Tietê. Mas conseguiu uma liminar suspendendo tudo até que a situação seja resolvida. Ela não pode vender, transferir ou movimentar nada. E criminalmente, Gabriel perguntou. Estamos preparando uma ação por fraude sucessória e apropriação indébita. Se comprovada a intenção de ocultar sua existência para ficar com a herança, ela pode pegar de 2 a 5 anos. Gabriel olhou pela janela, observando a cidade que não via há tanto tempo. Tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. E a construtora? Como estão os negócios? Seu pai deixou tudo muito bem organizado. A empresa está estável, lucrativa. Há um conselho administrativo competente que manteve tudo funcionando após a morte dele. Você, como herdeiro de 50%, terá assento no conselho e o poder de decisão. Eu não sei nada sobre administrar uma construtora. Beatriz olhou para ele brevemente antes de voltar os olhos para o trânsito. Você não precisa saber. Há executivos competentes para isso. Mas você precisa estar presente, precisa tomar decisões sobre o futuro da empresa. É seu legado, Gabriel, o legado do seu pai. Aquelas palavras pesaram sobre ele. Seu legado, o mesmo legado que ele havia rejeitado anos atrás, causando a briga que o distanciara de Roberto. E agora estava sendo forçado a assumi-lo, não porque queria, mas porque alguém tentará roubá-lo. Chegaram ao hotel, uns 5 estrelas nos jardins. Beatriz havia reservado uma suíte para ele. Descanse hoje. Amanhã temos reunião com Marcelo Furtado, o advogado da família. Ele está do nosso lado agora. E depois, teremos que confrontar Helena. Ela sabe que estou aqui? Sabe. Liguei para ela ontem, depois de conversar com você. Queria que ela soubesse que o jogo acabou. Gabriel assentiu. Parte dele queria enfrentar Helena imediatamente, mas estava exausto da viagem e emocionalmente drenado. Precisava de tempo para processar tudo. Naquela noite, sozinho na suíte de hotel, Gabriel finalmente permitiu-se chorar. Chorou pelo pai que perderá sem poder se despedir. Chorou pelos anos perdidos, pela teimosia de ambos que os impediu de se reconciliarem. Chorou pela injustiça de tudo, a morte prematura de Roberto,
a traição de Helena, a própria situação absurda em que se encontrava. Na manhã seguinte, vestindo um terno que comprará às pressas no aeroporto de Barcelona, Gabriel encontrou-se com Beatriz e Marcelo no escritório do advogado. Era um lugar impressionante, com vista para a Avenida Paulista, paredes cobertas de livros jurídicos e uma mesa de reuniões que parecia ter hospedado decisões de milhões. Marcelo cumprimentou com firmeza, mas havia peso em seu olhar. Gabriel, sinto muito por tudo. Seu pai era um grande homem, e eu falhei com ele ao não ter sido mais vigilante. O senhor não tinha como saber, Gabriel respondeu. Helena enganou a todos. Ainda assim, deveria ter desconfiado. Conheci você quando era adolescente. Sabia que você e Roberto tinham problemas, mas também sabia que havia amor ali. Um filho não desaparece assim, sem deixar rastros. Deveria ter investigado mais. Eles se sentaram e Marcelo abriu uma pasta grossa. Primeiro, preciso dar-lhe meus pêsames formalmente e informá-lo sobre o testamento de seu pai. Roberto deixou tudo muito claro. 50% para você, 50% para Helena, como cônjuge. A construtora seria administrada em conjunto, com você tendo direito de decisão final em caso de empate. Gabriel acenou, processando as informações. Roberto também deixou uma carta para você. Marcelo continuou, tirando um envelope lacrado da pasta. Ele a escreveu há 2 anos e me pediu para guardá-la. Disse que era para caso algo acontecesse antes de vocês se reconciliarem. Com mãos trêmulas, Gabriel pegou o envelope. Reconheceu a caligrafia do pai imediatamente. Olhou para Beatriz e Marcelo. Vocês se importam se eu? Claro que não, Beatriz disse gentilmente. Leve o tempo que precisar. Gabriel saiu para o corredor. Encontrou um banco perto de uma janela. Com o coração acelerado, abriu o envelope. Meu filho, se você está lendo isto, significa que parti antes de termos a chance de consertar o que quebramos. Essa é minha maior tristeza, Gabriel. Não a morte em si, mas partir sem ter dito o que precisava ser dito. Eu estava errado. Errado em tentar forçá-lo a seguir um caminho que não era o seu. Errado em não aceitar suas escolhas. Errado em deixar meu orgulho ser maior que meu amor por você. A construtora, o dinheiro, o império que construí, nada disso importa se significou perder você. Eu queria que você entendesse isso, mas nunca soube como dizer. Sempre fui melhor com números do que com palavras, melhor construindo prédios do que pontes com as pessoas que amo. Sua mãe saberia o que fazer. Ela sempre soube. Deus, como sinto falta dela. Como sinto falta de você. Gabriel, se você está lendo isso, quero que saiba. Tenho orgulho de você, do homem que você se tornou, das escolhas que fez, da coragem que teve de seguir seu próprio caminho. Eu deveria ter dito isso quando você estava aqui. Deveria ter abraçado você e dito que tudo ficaria bem, que você sempre teria meu amor, concordasse eu ou não com suas decisões. Deixo você metade de tudo que construí, não porque espero que você continue meu trabalho, mas porque você, meu filho, merece essa segurança. Faça com isso o que quiser. Venda tudo e doe para a caridade, se for o que te fizer feliz. Apenas prometa-me uma coisa, seja feliz. Viva a vida que você quer viver, não a que eu queria para você. E se puder, perdoe seu velho pai teimoso. Perdoe-me por não ter sido o pai que você merecia. Com todo o amor que um pai pode ter, Roberto. Gabriel leu a carta 3 vezes. As lágrimas borram as palavras. Seu pai o amava. Sempre o amara. E agora nunca teria a chance de dizer a ele que aquele amor era recíproco, que ele também perdoara, que também queria reconciliação. Quando finalmente voltou à sala de reuniões, Beatriz e Marcelo viram seu rosto e entenderam. Nenhum deles disse nada, apenas esperaram que ele se recompusesse. O que acontece agora? Gabriel perguntou finalmente, guardando cuidadosamente a carta no bolso interno do paletó, perto do coração. Agora confrontamos Helena, Beatriz disse, e dependendo da reação dela, decidimos como proceder. Helena estava esperando na mansão quando recebeu a ligação de Marcelo, marcando a reunião. Não era um pedido, era uma convocação. Gabriel, Beatriz, Marcelo, todos estariam lá. Era hora de enfrentar as consequências de seus atos. Ela passou horas se preparando. Maquiagem perfeita para disfarçar as noites sem sono. Roupa preta elegante para manter a imagem de viúva.
Ensaiou desculpas, explicações, justificativas. Mas no fundo sabia que nada disso importava. A verdade era simples e inescapável. Ela havia tentado roubar a herança de Gabriel. Quando eles chegaram, Helena os recebeu na sala de estar. Foi a primeira vez que viu Gabriel pessoalmente em 7 anos. Ele estava mais maduro, mais forte, com uma confiança tranquila que não tinha antes. E seus olhos, os olhos de Roberto, a encaravam com uma mistura de raiva e decepção que a fez encolher internamente. Gabriel, ela começou, a voz saindo mais fraca que pretendia. Eu sinto muito por tudo. Não, ele a interrompeu, sua voz calma mas firme. Você não vai fazer isso. Não vai fingir arrependimento agora. Você teve 3 semanas para me contactar, para fazer a coisa certa. Escolheu mentir. Helena olhou para Marcelo, buscando algum apoio, mas o advogado permaneceu impassível. Beatriz abriu uma pasta e colocou vários documentos sobre a mesa de centro. Estes são os documentos que você assinou alegando que Gabriel não podia ser encontrado. Beatriz começou, sua voz profissional e fria. Temos evidências de que você tinha contato atualizado dele. O e-mail que Gabriel enviou há 2 anos estava nos arquivos de Roberto, mas foi deletado do computador 2 dias após a morte dele. Logs do sistema mostram que foi deletado da sua conta de usuário. Helena sentiu o sangue gelar. Ela havia subestimado a capacidade deles de rastrear suas ações digitais. Além disso, Beatriz continuou. Entrevistamos a governanta. Ela confirmou que viu você queimando papéis no lavabo na noite do funeral. Papéis que ela acreditava serem pessoais de Roberto. Não é difícil deduzir o que eram. Você cometeu fraude sucessória, Marcelo disse. Mentiu sob juramento, ocultou intencionalmente a existência de um herdeiro. Isso é crime, Helena. Crime grave. Helena finalmente desabou, as lágrimas que havia estado segurando finalmente caindo. Eu pensei que tinha direito. Gabriel abandonou Roberto. Ele passou anos sem ligar, sem visitar. Eu estava lá. Eu cuidei de Roberto até o fim. Por que deveria dividir com alguém que não se importou? Por que não é sua decisão? Gabriel explodiu, perdendo pela primeira vez a compostura. Você não pode simplesmente decidir quem merece que baseado no que você acha justo. Há leis, há processos. E mais importante, havia um homem, meu pai, que fez suas escolhas sobre como dividir o que construiu. Você não tinha direito de ignorar a vontade dele. Seu pai sofreu tanto por sua culpa. Não jogue isso em mim, Gabriel a cortou. Meu pai e eu tínhamos nossos problemas. Sim, problemas que eu tentei resolver. Eu mandei meu contato, tentei reaproximar. Foi ele quem não respondeu. Mas isso não te dá direito de me julgar ou de roubar minha herança. Helena percebeu que havia perdido completamente. Não havia saída, não havia forma de justificar o que fizera. Ela olhou ao redor da mansão, para tudo que pensara ser seu, e sentiu um vazio profundo. O que vocês querem de mim? Perguntou, derrotada. Beatriz e Marcelo trocaram olhares. Foi Gabriel quem respondeu. Queremos a verdade. Documentada. Você vai admitir o que fez. Vai assinar uma confissão completa. Em troca, não vamos processar criminalmente. Você mantém seus 50% da herança, como meu pai queria, mas não terá qualquer participação na administração da construtora. E vai pagar todas as custas legais desse processo. Helena olhou para ele, surpresa. Você não vai me processar? Meu pai te amou, Gabriel disse, e havia tristeza em sua voz. Não sei por quê, não sei o que ele viu em você, mas ele te escolheu como esposa, te deixou metade de tudo. Vou honrar a vontade dele, mesmo que você não mereça. Mas não quero você na minha vida, nos negócios, em nada. Você pega o dinheiro e desaparece. Era mais generosidade do que Helena merecia, e ela sabia disso. Com mãos trêmulas, assinou a confissão que Beatriz preparara. Cada palavra era uma admissão de culpa, de ganância, de desonestidade. Mas era também sua libertação da prisão ou de anos de batalhas legais. Quando terminaram, Gabriel se levantou para sair. Na porta, ele se virou uma última vez. Sabe qual é a parte mais triste de tudo isso, Helena? Se você tivesse sido honesta desde o começo, se tivesse me contactado e sido justa, nós provavelmente poderíamos ter trabalhado juntos.
Meu pai te amava, e eu teria respeitado isso. Mas você escolheu a ganância. E agora vai ter que viver com as consequências disso pelo resto da vida. E então ele saiu, seguido por Beatriz e Marcelo, deixando Helena sozinha naquela mansão enorme e vazia. 3 meses depois, Gabriel estava no escritório que fora de seu pai, agora reformado e adaptado ao seu estilo. As paredes antes cobertas de fotos da construtora agora exibiam plantas arquitetônicas, esboços de projetos de restauração. Era uma mistura do legado de Roberto com a paixão de Gabriel, passado e futuro convivendo no mesmo espaço. A transição não fora fácil. Gabriel teve que aprender rapidamente sobre o negócio da família, entender contratos, negociações, a dinâmica do mercado de construção. Mas descobriu que, embora não quisesse construir edifícios comerciais, tinha talento para os negócios. E, mais importante, tinha uma visão. Sob sua liderança, a construtora Almeida começou a se especializar em projetos sustentáveis e restauração de patrimônios históricos. Gabriel trouxe sua experiência europeia, suas conexões, sua paixão por preservar o passado enquanto criava o futuro. Os velhos executivos estavam céticos no início, mas os primeiros projetos foram sucessos retumbantes. Helena recebeu seus 25 milhões de reais, 50% da herança líquida após impostos, e desapareceu da vida social paulistana. Rumores diziam que ela se mudará para o Rio de Janeiro, outros que fora para o exterior. Gabriel não se importava. Ela era parte de um passado que ele escolhera deixar para trás. Beatriz Moreira tornou-se advogada pessoal de Gabriel. Com o tempo, uma amiga próxima. Foi ela quem o aconselhou nas decisões mais difíceis, quem o guiou pelos meandros legais e corporativos daquele novo mundo. Você está indo bem, ela disse certa manhã, revisando contratos para um novo projeto de restauração de um teatro histórico no centro de São Paulo. Seu pai estaria orgulhoso. Gabriel sorriu, tocando o bolso do paletó onde mantinha a carta de Roberto, agora já amarelada e marcada de tanto ser lida e relida. Eu gosto de pensar que sim. Ele estaria. Você pegou o legado dele e transformou em algo novo, algo significativo. Não é só sobre dinheiro ou poder. É sobre criar algo que vai durar, que vai importar. Eles trabalharam em silêncio por um tempo. Então Gabriel perguntou: você nunca me contou porque realmente decidiu me procurar. Foi só por causa do meu pai? Beatriz pausou, considerando a resposta. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Meu pai se casou de novo um ano depois, com uma mulher muito parecida com Helena. Ela fez de tudo para me afastar dele, para ficar com tudo. Quando meu pai morreu, eu tinha 18 e nenhuma ideia de como lutar pelos meus direitos. Perdi tudo. Sinto muito. Aprendi com aquilo. Estudei direito especificamente para impedir que isso acontecesse com outras pessoas. Quando vi Helena fazendo o mesmo com você, não pude ficar parada. Foi pessoal. Gabriel assentiu, entendendo. Todos carregavam suas feridas, suas motivações. E às vezes, essas dores antigas podiam levar a ações que mudavam vidas. Obrigado, ele disse simplesmente. Por tudo. De nada. E Gabriel, você deveria ligar para sua namorada. Carmen ligou 3 vezes hoje. Gabriel riu. Carmen estava em Barcelona, terminando seu mestrado, mas iria a São Paulo em 2 meses. Eles estavam discutindo a possibilidade de ela se mudar permanentemente. A distância era difícil, mas estavam fazendo funcionar. Aquela noite, Gabriel visitou o túmulo de seu pai pela primeira vez desde que voltará. Era um mausoléu simples, mas elegante, exatamente como Roberto teria querido. Ao lado estava o túmulo de Mariana, sua mãe. Juntos novamente. Gabriel colocou flores frescas em ambos os túmulos e sentou-se na grama, falando em voz baixa. Ei, pai. Oi, mãe. Desculpa ter demorado tanto. As coisas ficaram complicadas. Ele contou sobre Helena, sobre a herança, sobre a construtora. Contou sobre seus planos, seus sonhos, seus medos. E pela primeira vez em anos, sentiu paz. Não era o encerramento que queria. Nunca poderia se despedir adequadamente do pai enquanto ele estava vivo. Mas era o encerramento que tinha. A carta que você deixou, pai, Gabriel disse, a voz embargada. Queria que soubesse que eu li. E que entende, eu também te perdoo. Pelos anos perdidos, pelas palavras não ditas.
Perdoe, prometo honrar sua memória da melhor forma que puder. O vento soprou gentilmente entre as árvores do cemitério, e Gabriel escolheu interpretar aquilo como resposta. Ele ficou ali até o sol começar a se pôr. Então levantou-se, limpou a calça e caminhou em direção ao carro. Havia trabalho a fazer, uma empresa a administrar, um legado a honrar. E pela primeira vez desde que receberá aquele telefonema em Barcelona, Gabriel sentia que estava no lugar certo, fazendo as coisas certas. Um ano depois do retorno de Gabriel ao Brasil, a construtora Almeida estava transformada. Os novos projetos de restauração e construção sustentável haviam colocado a empresa na vanguarda do setor. Gabriel aparecia regularmente em revistas de arquitetura e negócios, elogiado por sua visão inovadora de mesclar tradição e modernidade. Carmen havia se mudado para São Paulo e trabalhava como arquiteta paisagista em parceria com a construtora. Eles moravam juntos em um apartamento moderno no Itaim Bibi, longe o suficiente da mansão dos Almeida para Gabriel criar sua própria identidade, mas perto o suficiente para ele supervisionar os negócios. A mansão estava sendo transformada em um centro cultural, dedicado à memória de Roberto e Mariana Almeida. Era o projeto pessoal de Gabriel, uma forma de honrar seus pais enquanto devolvia algo à comunidade. O jardim que Helena planejara reformar agora seria um jardim público. As salas que abrigaram jantares da alta sociedade seriam galerias de arte e salas de música. Naquele dia específico, Gabriel estava revisando os projetos finais da reforma quando Beatriz entrou em seu escritório com uma expressão estranha no rosto. "Você não vai acreditar", ela disse, colocando um jornal na mesa dele. "Helena está sendo processada." Gabriel pegou o jornal. A manchete dizia: ex-esposa de magnata acusada de estelionato em novo relacionamento. O artigo detalhava como Helena, após receber sua parte da herança, conhecera um empresário viúvo no Rio de Janeiro. 6 meses depois estavam casados. E agora, apenas 3 meses após o casamento, o homem havia morrido em circunstâncias suspeitas e Helena estava sendo investigada. "Eles estão sugerindo que ela o envenenou", Beatriz disse. Aparentemente, ela modificou o testamento dele pouco antes da morte, muito parecido com o que tentou fazer com você. Gabriel sentiu um arrepio. Será que Helena fizera isso também com Roberto? A morte de seu pai fora atribuída a um infarto, mas... "Eu sei o que você está pensando", Beatriz disse. "Já solicitei a exumação do corpo de Roberto para autópsia complementar. Se houver alguma suspeita, vamos investigar. Você acha que ela..." "Não sei, mas o padrão é preocupante. Mulher mais jovem casa-se com homem mais velho e rico. Ele morre subitamente. Ela tenta ficar com tudo. Se aconteceu 2 vezes." Gabriel sentiu náusea. A possibilidade de que Helena pudesse ter matado seu pai, que ele pudesse ter sido impedido de se reconciliar com Roberto não por orgulho ou má sorte, mas por assassinato, era demais para processar. "O que fazemos agora?" perguntou. "Esperamos pelos resultados. E se houver alguma indicação de crime, Helena responderá por ambos os casos." Os resultados da exumação chegaram 2 semanas depois. A autópsia complementar não encontrou evidências de envenenamento ou qualquer causa de morte além do infarto fulminante já diagnosticado. Roberto morrera de causas naturais, sem interferência externa. Gabriel sentiu um alívio imenso. Pelo menos sua última memória do pai não seria manchada por assassinato. Mas Helena continuava sendo investigada pela morte do segundo marido e as evidências contra ela pareciam sólidas. Carmen comentou quando Gabriel contou a ela sobre os desenvolvimentos. "Ela tentou roubar de você e agora está pagando por tentar roubar de outra pessoa." "Não sinto satisfação com isso", Gabriel admitiu. "Só sinto tristeza que alguém possa ser tão consumido por ganância a ponto de destruir a própria vida." "Você é bom demais para este mundo", Carmen disse, beijando sua testa. "Mas é por isso que te amo." Eles não acompanharam o caso de Helena depois daquilo. Era parte de um passado que Gabriel estava determinado a deixar para trás. O que importava agora era o futuro, o centro cultural que estava criando, os projetos da construtora, sua vida com Carmen. 6 meses depois, Gabriel recebeu um telefonema inesperado. Era de uma mulher que se identificou como Paula, filha do homem que Helena supostamente envenenara. "Eu sei que você não me conhece",
Paula disse, a voz nervosa. Mas precisava ligar. Helena foi condenada. 15 anos de prisão por homicídio doloso. E durante o julgamento, ela confessou algo sobre seu pai. O coração de Gabriel acelerou. O que ela disse? Ela disse que planejava se livrar de você também se você aparecesse. Que tinha um plano para fazer parecer um acidente. Meu pai, ele descobriu algo sobre ela, sobre o que ela fez com você, e confrontou-a. Foi por isso que ela o matou. Ela estava tentando proteger seu segredo. Gabriel ficou em silêncio, processando a informação. Helena não apenas tentará roubar sua herança, mas estivera disposta a matá-lo se necessário. Ele estivera em perigo real, sem sequer saber. Obrigado por me contar, ele finalmente disse. E sinto muito pelo seu pai. Obrigada. E Gabriel, que bom que você está bem. Que bom que ela não conseguiu te machucar. Depois da ligação, Gabriel ficou parado por um longo tempo, olhando pela janela de seu escritório. Quantas vezes ele realmente estivera perto da morte? Se tivesse voltado mais cedo, se tivesse confrontado Helena imediatamente, ela teria tentado algo? Ele nunca saberia. E decidiu que não queria saber. O importante era que estava vivo, estava bem, e Helena estava onde merecia estar, longe de qualquer posição onde pudesse machucar outras pessoas. Aquela noite, Gabriel fez algo que não fazia há um tempo. Voltou ao cemitério, ao túmulo de seu pai, e contou-lhe tudo. Contou sobre Helena, sobre o segundo marido, sobre a confissão. Contou sobre como, de certa forma, Roberto tivera sorte, morrera antes de ver a verdadeira natureza da mulher que amava. Você sempre teve bom coração. Pai, Gabriel disse. Viu o melhor nas pessoas, mesmo quando não mereciam. Talvez eu tenha herdado isso de você. Ou talvez tenha aprendido com você. De qualquer forma, estou tentando viver de uma forma que te deixaria orgulhoso. Estou tentando ser o homem que você queria que eu fosse, mas o meu próprio jeito. O vento soprou mais uma vez e Gabriel sorriu. Levantou-se, limpou a calça e caminhou de volta ao carro, onde Carmen o esperava. Eles tinham jantar com Beatriz. Depois precisavam revisar os planos finais do Centro Cultural. A vida continuava. E Gabriel estava grato por estar vivo para vivê-la. 5 anos após seu retorno ao Brasil, Gabriel Almeida estava no palco da inauguração do Centro Cultural Roberto e Mariana Almeida. A antiga mansão da família havia sido transformada em um espaço vibrante dedicado às artes, educação e preservação histórica. O jardim que Helena uma dia planejara reformar para seu próprio prazer agora era um parque público onde crianças brincavam e famílias faziam piqueniques. Gabriel olhou para a plateia reunida, empresários, artistas, representantes da comunidade, amigos. Ao seu lado estavam Carmen, agora sua esposa e mãe de seu filho de 2 anos, Marcelo, e Beatriz, que se tornará não apenas sua advogada, mas uma das melhores amigas. Hoje inauguramos este espaço. Gabriel começou seu discurso, não apenas em memória de meus pais, mas como um símbolo de transformação. Meu pai construiu um império baseado em trabalho duro e determinação. Minha mãe acreditava no poder da arte e da educação. Este centro, uma desses 2 legados. Ele pausou, olhando para o retrato de Roberto e Mariana pendurado na parede principal do hall. Mas há outra razão pela qual este lugar existe. Há 5 anos, voltei ao Brasil para uma situação que poderia ter me destruído. Alguém tentou me roubar não apenas minha herança material, mas minha história, minha conexão com meu pai, minha identidade. A plateia estava silenciosa, atenta. Aquela experiência me ensinou algo valioso, que riqueza verdadeira não está no dinheiro ou nas propriedades. Está nas conexões que fazemos, no bem que deixamos no mundo, no legado que construímos não para nós mesmos, mas para futuras gerações. Gabriel respirou fundo. Helena Almeida, minha madrasta, tentou me roubar, e em sua ganância, destruiu sua própria vida. Hoje ela cumpre pena de prisão por um crime muito mais grave. Eu poderia ter deixado que aquilo me amargurasse, me fizesse desconfiar de todos. Mas escolhi um caminho diferente. Ele gesticulou para o edifício ao redor. Escolhi transformar dor em propósito. Transformar uma mansão que representava luxo privado em um espaço que serve à comunidade. Transformar um legado empresarial focado apenas em lucro em uma força para a mudança social.
A construtora Almeida agora dedicava 20% de seus lucros a projetos sociais. Construíam escolas em comunidades carentes, restauravam edifícios históricos em bairros esquecidos, patrocinavam programas de educação em arquitetura e engenharia para jovens de baixa renda. Meu pai me deixou uma carta. Gabriel continuou, sua voz embargada. Nela, ele me pedia perdão por não ter sido o pai que eu merecia. Mas a verdade é que ele foi exatamente o pai que eu precisava. Ele me ensinou sobre trabalho, sobre integridade, sobre construir coisas que durem. E mesmo em nossas diferenças, mesmo nos anos de silêncio, havia amor. Lágrimas corriam livremente pelo seu rosto agora. Pai, onde quer que você esteja, espero que esteja orgulhoso. Não apenas deste centro, mas do homem que me tornei. Aprendi que perdão é mais poderoso que vingança, que generosidade vence ganância, e que o verdadeiro legado não está no que acumulamos, mas no que damos. A plateia se levantou em aplausos. Gabriel desceu do palco e foi abraçado por Carmen, que segurava Marcelo no colo. O menino tinha os olhos do avô que nunca conheceria. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas exploravam o novo centro cultural, Gabriel encontrou um momento de silêncio em uma sala que costumava ser o escritório de Roberto. Agora era uma biblioteca, mas ele mantivera a mesa de mogno onde o pai trabalhava. Beatriz o encontrou ali. Você falou bem, ela disse. Obrigado. Por tudo, Beatriz. Nada disso seria possível sem você. Você teria encontrado um jeito. Pessoas como você sempre encontram. Eles ficaram em silêncio por um momento, então Beatriz perguntou. Você sabe que Helena tentou me escrever da prisão? Gabriel olhou para ela, surpreso. O quê? Chegou uma carta há alguns meses. Ela queria, não sei exatamente o que ela queria. Pedir desculpas, talvez. Ou explicar. Não abri. Não queria saber. E agora? Ainda tem a carta. Queimei. Algumas histórias precisam acabar, Gabriel. E a história de Helena na sua vida acabou há muito tempo. Gabriel assentiu. Ela estava certa. Helena fazia parte do passado, uma lembrança dolorosa, mas distante. O presente era este centro, esta vida, esta família. Naquela noite, depois que todos foram embora e o centro estava silencioso, Gabriel caminhou sozinho pelos jardins. Parou em frente a uma placa de bronze que ele mandara instalar. Centro Cultural Roberto Mariana Almeida, dedicado à memória de dois visionários e à transformação de legado privado em bem público. Que este espaço lembre sempre que o verdadeiro valor de uma vida não está no que guardamos para nós, mas no que deixamos para os outros. Ele tocou a placa gentilmente, então olhou para cima, para as estrelas começando a aparecer no céu de São Paulo. Obrigado, pai, sussurrou, por tudo, pelo império que construiu. Sim, mas principalmente pela carta. Por me deixar saber que me amava, mesmo quando não podíamos dizer isso um ao outro. Vou passar esse amor adiante. Para Marcelo, para as próximas gerações. Prometo. Uma brisa suave soprou, balançando as árvores do jardim. E Gabriel, pela primeira vez em anos, sentiu-se completamente em paz. A história que começara com morte e traição terminava com vida e renovação. Helena tentará destruir seu legado, mas no processo o fortalecera. Ele voltou para casa, onde Carmen e Marcelo o esperavam. Havia trabalho a fazer amanhã. Sempre havia trabalho. Novos projetos, novas iniciativas, novas formas de honrar a memória de seus pais enquanto construía seu próprio legado. Mas por hoje, por esta noite, ele simplesmente queria estar com sua família. Queria segurar seu filho, beijar sua esposa, e agradecer por estar vivo, por ter tido a coragem de voltar quando o telefonema chegou, por ter lutado pelo que era certo. A história de Helena era um conto de advertência sobre o que a ganância pode fazer. Mas a história de Gabriel era sobre algo mais poderoso, redenção, perdão e a capacidade de transformar tragédia em propósito. Anos depois, quando Marcelo crescesse e perguntasse sobre sua avó Helena, Gabriel lhe contaria a verdade, não para amargurá-lo, mas para ensiná-lo. Ensinaria que caráter é mais importante que dinheiro, que integridade vale mais que ouro e que as escolhas que fazemos os definem mais que as circunstâncias que enfrentamos. E ele contaria sobre Roberto, o avô que Marcelo nunca conheceu,
mas cujo legado vivia em cada sala daquele centro cultural, em cada projeto social da construtora, em cada vida tocada pelo trabalho que continuavam a fazer. A madrasta escondera a herança do enteado, sem imaginar o que viria depois. Mas o que veio não foi vingança ou destruição. Foi renovação. Foi perdão. Foi a prova de que mesmo das cinzas da traição, algo bonito poderia crescer. E essa, Gabriel sabia, era a verdadeira herança que deixaria para seu filho. Não dinheiro ou propriedades, mas valores. Não riqueza material, mas riqueza de caráter. Aquela noite, enquanto colocava Marcelo para dormir, Gabriel sussurrou no ouvido do filho: "Você nunca vai conhecer seu avô Roberto, mas vai conhecer seu legado. E vou me certificar de que você entenda não apenas o que ele construiu, mas por que construiu. E mais importante, vou te ensinar a construir seu próprio legado, um que faça o mundo melhor." Marcelo sorriu em seu sono, e Gabriel beijou sua testa, sentindo o peso e a alegria da responsabilidade que carregava. Ele era a ponte entre o passado e o futuro, entre Roberto e Marcelo, entre o que foi e o que poderia ser. E enquanto a noite caía sobre São Paulo, enquanto as luzes do Centro Cultural brilhavam ao longe, Gabriel Almeida finalmente entendeu que seu pai tentará lhe ensinar todos aqueles anos atrás, que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiros ou edifícios, mas o impacto que deixamos nas vidas das pessoas que tocamos. Helena escolhera a ganância e perderá tudo. Gabriel escolhera o perdão e ganhará mais do que jamais imaginou possível. E essa, no final, foi a diferença que importou.